Bom dia a todos vocês. Galera, na nossa última aula, na semana passada, nós falávamos sobre a região norte, né? E aí a gente chegou a fazer em aula o exercício da página 346. Não foi isso? Para casa, eu havia deixado a página 350. Então, vamos abrir o nosso livro na página 350 para a gente fazer a correção e a gente finalizar esse capítulo hoje, tá? Tio, hoje vai ter joguinho? Toda aula, né, gente? Eu tô me sentindo assim, gente, daqui a pouco eu não tenho mais opção, porque toda aula agora as turmas me pedem joguinho, né? Vamos ver, eu tenho umzinho aqui, mas vamos ver. Esse não vai precisar entrar em site nenhum. É a sorte de quem parar aqui para responder. Vamos ver se vai dar tempo da gente fazer. Ó, na página 350, questão 1, analise a fotografia e responda as questões a seguir. Então, nós temos uma fotografia da construção do trecho da rodovia Belém-Brasília, em Belém do Pará. Esta fotografia representa um período da implementação de grandes projetos na região norte. Quais foram esses projetos e como eles influenciaram o povoamento da região? Eu coloquei assim: a construção de um polo industrial em Manaus, projetos de mineração, implementação de rodovias e instalação de usinas hidrelétricas. As Exatamente. mudanças estratégicas para a economia nacional influenciaram o povoamento. Perfeito, Ana Bárbara, é essa a resposta mesmo. Então, a partir da década de 60, o governo brasileiro começou a estimular o desenvolvimento dessa região, que até então era de um grande vazio demográfico. Então, com o estímulo de novas atividades econômicas, com o estímulo também no desenvolvimento de infraestrutura, eles promoveram isso tudo mesmo, tá? Resposta da letra A é o que a Ana Bárbara colocou aí. Ana Bárbara, você pode fazer um favor para mim? Você pode colocar essa Posso? resposta no chat? Aham. Na letra B, leia a frase a seguir e depois escreva argumentos a favor ou contra a ideia exposta. Aí a frase é a seguinte: para o avanço e o desenvolvimento econômico, há necessidade de expandir os meios de transporte, mesmo que a floresta seja derrubada. Vocês são a favor? Vocês são contra essa ideia? Bom dia, Renan. Página 350, tá? Letra B do número 1. Fui mais rápida que você. Antes de você me perguntar, eu estava falando a página. Vocês concordam com essa frase? Vou ler novamente. Para o avanço e desenvolvimento econômico, há necessidade de expandir os meios de transporte, mesmo que a floresta seja derrubada. Você pode Vocês repetir, por favor? concordam totalmente com essa frase? Não. O que vocês não concordam aí dessa frase? Por que tem que derrubar a floresta? Deixa a floresta no cantinho dela. Exatamente, por que a gente tem que mesmo que a floresta seja derrubada, a gente tem como promover um desenvolvimento. Infelizmente, o desenvolvimento econômico, ele acaba promovendo interferências no espaço, gente, que não tem jeito. De alguma maneira vai impactar nesse meio ambiente. Só que a gente tem como minimizar esses efeitos desse desenvolvimento. A gente tem como associar o desenvolvimento sustentável, sim. Não precisa derrubar toda a floresta. A gente tem meios, saídas, né, que possam contribuir para acontecer o crescimento econômico sem derrubar tudo, né? Então, aqui, vocês deveriam colocar argumentos a favor e contra. A favor, bom, para o desenvolvimento econômico e o avanço da região, realmente, a gente precisa ter o desenvolvimento dos meios de transporte. Porque senão, como que as pessoas iriam chegar lá? Como que as mercadorias iriam chegar? Como que elas iriam sair sem
o desenvolvimento dos meios de transporte? Seria impossível, inviável. Então, de fato, é necessário. Vamos dizer assim, um ponto favorável. Mas contra a ideia é o que a Rafa falou, a questão de por que derrubar a floresta? Não tem como a gente encontrar meios que possam promover esse desenvolvimento dos transportes sem provocar toda a alteração na paisagem, sem retirar a floresta? Então, aí vocês deveriam pensar e colocar a resposta por essa linha de raciocínio, tá bom? Alguma dúvida? Sim ou não? Não. Questão 2. De acordo com o que você estudou, podemos dizer que, ampliando as áreas de reservas indígenas, estaremos, em parte, proporcionando maior preservação do meio ambiente? Sim ou não? Nada, Yasmin. Página 350, número 2. Vocês acham? Olha só. Ampliando as áreas de reservas indígenas, estaremos, em parte, proporcionando maior preservação do meio ambiente? Bom dia, professora. Oi, Lucas, tudo bem, lindo? A gente está fazendo a correção da página 350. Estamos no número 2. E a galera que já estava Professora, aqui. eu Oi. acho que sim, porque os indígenas, eles vivem, eles não chegam a destruir as florestas, então eu acho que sim. Exatamente. Eles até vivem da natureza, né, tia? Exatamente. A gente já viu como é que é o modo de vida deles. As intervenções que eles promovem no meio ambiente são infinitamente menores, menos invasivas do que nós, né? Do que nós fazemos. Então, com certeza, se nós tivéssemos mais reservas indígenas, mais terras demarcadas para os índios, automaticamente, indiretamente, estaríamos também preservando mais áreas, mais trechos da nossa floresta amazônica, né? O modo de vida deles é diferente do nosso. A agricultura que eles fazem é uma agricultura de subsistência, não é para revender, não é para tirar lucro, diferentemente do que está sendo colocado agora nessa região da floresta amazônica, tá? Então a resposta é isso mesmo, sim, e por esse motivo, Ana Bárbara. E também Renan complementou a resposta, tá certinho. Eu vou agora compartilhar a minha tela, porque a gente vai falar sobre a economia da região norte. Na semana passada, nós falávamos sobre os aspectos naturais, né? Clima, vegetação, hidrografia, o relevo da região. E aí agora a gente vai falar um pouquinho, pontuar a respeito quais são as atividades econômicas que predominam na região, quais são as atividades que estão ameaçando a floresta amazônica, né? Quais foram aí as medidas dos governos brasileiros, dos governos anteriores, para promover o desenvolvimento dessa região? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E aí, prestem atenção, né? Vou ver se eu faço um joguinho com vocês hoje. Não é aquele do Kahoot, não, é outro, tá bom? Tem que prestar atenção. Aí seria meninos contra meninas. Não é cada um por si, não. Assim melhora, né, tia? Melhora. Então vamos lá que eu vou compartilhar minha tela. Como a gente havia conversado na semana passada, nós focamos nos aspectos naturais dessa região, quantidade de estados, sobre a Amazônia Legal, a Amazônia Internacional, da importância dessa região para a formação dos climas até nas outras regiões brasileiras, a importância da floresta amazônica, a sua diversidade de espécies de animais e de plantas. Hoje a gente vai focar nessa região brasileira, a gente vai conhecer um pouquinho sobre as atividades que predominam nessa região. Ao longo da sua história, nós vamos apresentar aí muitas atividades econômicas que contribuíram para a ocupação desse território. Mas boa parte desse processo de ocupação do território da região norte se deu de maneira predatória.
obviamente provocando desmatamento da floresta amazônica, não respeitando as comunidades tradicionais, né, os ribeirinhos, por exemplo, que vivem na região, as comunidades indígenas que vivem na região. Por conta do desenvolvimento econômico, algumas reservas indígenas acabaram. Eles tiveram que sair das suas áreas para dar lugar à construção de usinas hidrelétricas, por exemplo. Então, essas pessoas que já viviam ali, desde que o mundo é mundo, acabaram saindo das suas terras, acabaram tendo as suas vidas totalmente modificadas em nome do crescimento econômico do nosso país, tá? Hoje em dia, a gente tem aí como uma das principais atividades econômicas o extrativismo, seja ele vegetal ou mineral também. Extrativismo vegetal ainda continua acontecendo de maneira predatória, com a extração ilegal de muitas madeiras de lei da nossa floresta amazônica, e que vem provocando as queimadas e o desmatamento, tá, nessa região. Além do extrativismo, que é tanto vegetal quanto mineral, das reservas mineralógicas que existem na região, a gente tem aí projetos voltados à mineração na região norte, para extração desses recursos. Nós vamos ter também a atividade turística, que vem crescendo na região. A gente tem também o crescimento das atividades agropecuárias, e que vem destruindo a nossa floresta amazônica. Então, olha só, além dessas atividades que eu citei, nós vamos ter aí o desenvolvimento industrial também na região, através da criação da Zona Franca de Manaus, que fica em Manaus, logicamente, né, na cidade de Manaus, que é um polo industrial que foi criado para promover o desenvolvimento econômico dessa região, para estimular a ida de indústrias, de empresas para lá, para que elas tivessem algumas facilidades para se alocarem na região. E aí, promover o emprego, né, das pessoas que ali vivem e dinamizar essa economia, porque vivia muito de atividades primárias, como a extração de produtos naturais dessa região, certo? Mas hoje a gente tem aí uma grande gama de atividades. Então, o extrativismo, a agricultura, a pecuária, o polo industrial ali da Zona Franca de Manaus também, contribuindo para movimentar essa região. Nem sempre foi assim. No seu passado, né, nós vamos ter aí alguns fluxos migratórios para a região, em busca, obviamente, dos ciclos. Primeira parte, nós vamos ter aí a entrada de muitas pessoas para o ciclo da borracha, do látex, a extração do látex. Então, muitos migrantes foram para a região em busca da extração das seringueiras. Muitos migrantes nordestinos, inclusive, tá certo? Que durante um bom tempo serviu aí como um principal ciclo econômico da região norte, tá? A partir da década de 40, nós vamos ter um outro surto, né, migratório para a região norte, não mais para trabalharem nos seringais, mas por conta da descoberta do ouro. Então, nós vamos ter uma corrida pelo ouro nessa região, onde vai receber um grande fluxo de pessoas, de brasileiros oriundos de outras regiões, para a extração do ouro na região. Lembrando que a técnica utilizada por eles, né, eles utilizavam mercúrio para separar a terra das pepitas de ouro. Só que o mercúrio, ele é altamente poluente. Só que naquela época, eles não estavam nem aí para essa noção de preservação da região, eles não tinham essa noção de desenvolvimento sustentável, porque é algo mais recente. Então, os danos para as regiões extratoras aí do ouro naquela época foram imensos. Poluição do solo, poluição dos rios da Amazônia, porque você precisa da água para você garimpar, tirar a terra, né, e separar o solo, os fragmentos do solo das pepitas de ouro, e poluíam tanto o solo, tanto os lençóis freáticos da região, quanto os rios, tá? Mas aí nós tivemos um segundo surto de fluxo migratório para lá. Bom, depois
da década de 40, a gente vai perceber uns fluxos migratórios para a região por conta de outros tipos de desenvolvimento. Mais especificamente, a partir da década de 60, durante os governos militares, né, nós vamos ter a criação da Sudam, que é a Superintendência, né, de Desenvolvimento da Amazônia, justamente para promover o desenvolvimento econômico dessa área. Através da Sudam, a gente vai ter vários planos que vão contribuir para esse desenvolvimento. Então, no governo dos militares, a gente vai ter o desenvolvimento das rodovias, para interligar a região norte com o restante do país, para facilitar também o transporte das mercadorias. Nós vamos ter as construções e atividades ligadas ao extrativismo mineral, como importantes projetos, por exemplo, projeto Carajás, que ainda está em funcionamento. Nós vamos ter também a criação da Zona Franca de Manaus, que é esse polo industrial ao qual eu expliquei para vocês, um reduto de industrialização no meio de uma região onde você tem aí a floresta, né? Numa área que até então era de um grande vazio demográfico, mas levando, então, o desenvolvimento para essa área, com o intuito de promover a economia da região. Infelizmente, esse desenvolvimento que a gente fala, ele acaba provocando, então, mudanças nesse meio, nas florestas, né? A destruição dessas florestas. Infelizmente, a gente não conseguiu acompanhar, né? Tiveram reservas indígenas que tiveram sair das suas áreas para a construção da rodovia, para a construção aí de usinas hidrelétricas, para a construção desses projetos de mineração. Então, as pessoas que lá viviam há muitos e muitos anos foram as mais prejudicadas em relação ao desenvolvimento econômico. Estou falando das pessoas que já viviam da floresta, para a floresta, que viviam na floresta. Não estou falando das pessoas que viviam nos centros urbanos da região norte, né? Os que tiveram as suas vidas mais alteradas, que passaram por grandes transformações, foram os índios, a população ribeirinha, né? Que são aquelas pessoas que vivem nas margens dos rios, que moram naquelas casas de palafitas. Essas pessoas, sim, tiveram as suas vidas alteradas em relação ao crescimento da região norte, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não. Então, a gente está falando aqui, falamos um pouquinho sobre o extrativismo vegetal, com a extração ilegal da nossa madeira, né? E, assim, árvores que demoram muitos e muitos anos para chegarem, né, no grau em que elas estavam, e as pessoas acabam não provocando reflorestamento, simplesmente desmata, né? Não estão preocupados com a sobrevivência dessa floresta. Além disso, a gente tem aí, importantes reservas minerais sobre a região norte, tá? Então, na Serra do Carajás, no Pará, nós vamos encontrar as jazidas de ferro, alumínio, diamante, estanho e manganês. Então, a principal indústria mineradora é a Vale, aquela companhia Vale do Rio Doce, que também nós temos em Minas, também é a Vale, a mesma empresa que faz essa extração, uma empresa privada, tá? Então, olha lá, o Pará é o segundo maior produtor de ouro do país e destaca-se também na extração de bauxita e outros lugares também, tá? Extrativismo vegetal é aquele onde nós fazemos, então, a extração da madeira, mas também de alimentos, né? E no Brasil, olha aqui o açaí, olha que delícia. Apesar de que o açaí dessa maneira aí não é bom não, gente. Tem que tirar essa casquinha aí para poder transformar ele naquele açaí que a gente gosta. Esses recursos também são intensamente explorados, né, na região da floresta amazônica e provocando, então, algumas consequências negativas para a região, porque eu falei, a ação do desmatamento, a proporção em que ele é realizado, não acompanha a quantidade de pessoas que estão preocupadas com a sua preservação, com o seu reflorestamento. Essas pessoas
que fazem a extração ilegal da floresta amazônica, eles não estão preocupados com a floresta daqui a alguns anos, com o que vai acontecer com o solo da região, que a gente já viu que é um solo que é frágil, que quando exposto à ação, aí, quando ele perde a sua vegetação, quando ele é exposto à ação dos agentes erosivos, ele vai perdendo naturalmente os seus nutrientes. Eles não estão preocupados com isso. Daí a gente esbarra com esse desenvolvimento econômico, mas a gente esbarra também com outro problema, porque nós deveríamos ter leis mais incisivas, mais duras, né? O Código Penal brasileiro ele é muito antigo, deveriam ter leis mais severas e de punições para as pessoas que praticam esse extrativismo de maneira predatória, de maneira ilegal, né? Bom, deixa eu voltar aqui. Além dessa questão do extrativismo vegetal, além dessa questão da retirada predatória dessas árvores, dessa madeira, a gente tem um crescimento cada vez maior das fronteiras agrícolas. O que são as fronteiras agrícolas? São aquelas áreas onde nós temos substituição de o que antes eram áreas de florestas, estão sendo desmatadas e substituídas para a ocupação por atividades agrícolas, tá certo? E na região da região norte é muito crescente a atuação das atividades agrícolas e também ligadas à pecuária. Mas já vimos aí que o solo da região tem esse problema. Então, daqui a alguns anos, né, com sua intensa utilização, vai gerar problemas ainda maiores relacionados ao processo de desertificação. Estão pensando no agora, não estão pensando no futuro dessa floresta. As queimadas que ocorrem na região, certamente, são porque pessoas estão querendo fazer a limpa. Eles chamam de limpa, que é você retirar a mata presente para você trabalhar para plantar e cultivar. Só que, quando você coloca fogo nessa área, é difícil você controlar. A facilidade com que ela perpassa a região que você quer é muito maior, muito grande. Então, essas queimadas que estavam acontecendo direto na região da Amazônia foram porque pessoas acabaram colocando fogo, porque queriam utilizar aquela terra, porque queriam plantar, porque queriam cultivar. Então, o que a gente vê na Amazônia na atualidade é o crescimento do agronegócio, os grandes latifundiários promovendo o desmatamento dessa região para substituir áreas de floresta, áreas de mata fechada, áreas com grandes riquezas de espécies pela atividade agrícola. E a gente já viu e já estudou sobre a importância dessa floresta em relação à sua preservação, a grande quantidade de espécies de plantas que nós temos, que poderiam ser utilizadas para diversos fins, como essa vegetação, essa floresta, ela vai impactar nos climas da região centro-oeste, sudeste e até a nordeste. Se nós continuarmos com o desmatamento da maneira que está acontecendo, o que vai ser, então, daqui a alguns anos? Das próximas gerações, dos próximos brasileiros? Será que eles vão apresentar o mesmo tipo de clima aqui nas regiões? Será que eles vão ter o mesmo tipo de qualidade de vida que hoje possuem? Certamente não. Algum impacto vai ser, e de repente impactos muito negativos, né? Para a vida das pessoas. Porque uma vez desmatada, uma vez em que esse solo passa por esse processo de desertificação, não adianta você querer replantar, porque ele não vai dar nada, não vai nascer nada, porque ele já perdeu todos os nutrientes, né? Então, nós precisamos ter um olhar diferenciado. A floresta ela está ameaçada por todas essas atividades econômicas, só que a gente também tem um outro problema, que eu já falei com vocês, né? Que é o problema da biopirataria. Ao mesmo tempo em que estão acontecendo o desmatamento, que estão aí acontecendo as extrações ilegais das madeiras, o desmatamento ilegal para o crescimento das atividades agrícolas, para o crescimento das atividades ligadas à pecuária, ainda temos um problema voltado com a biopirataria. Estrangeiros que se apoderam dos nossos recursos desta região, né, da floresta especificamente,
e se apoderam simplesmente dessas plantas, dos seus usos. Então, mais uma vez, a gente recai sobre a dificuldade do governo federal gerenciar toda essa região. Já vimos como é difícil realmente você monitorar uma área de mata muito fechada, né? Você não consegue visualizar quem está andando, caminhando pela floresta, né? Do alto. Você precisa ter um número muito grande de pessoas para fazer esse monitoramento da região. E a falta de pessoal para trabalho nós temos, é um outro problema, mas a gente encontra também barreiras no Código Penal, né? Se é algo ilegal, se está retirando animais, se está retirando plantas que são típicas dessa região, que são proibidas de maneira ilegal, a punição tem que ser mais severa, né? O que falta aqui é isso, as leis serem aplicadas da maneira correta e também serem mais severas para os tipos aí dos crimes que as pessoas cometem, né? Se tivéssemos leis mais severas, certamente já iria reduzir um pouco mais essa questão, então, da biopirataria. Há alguma dúvida? Não, tia. Bom, Não, tia. falamos, então, sobre importantes atividades econômicas que se desenvolvem nessa região. Ainda assim, com todas essas atividades, o grau de urbanização dela é o menor. Até porque, a gente sabe, a gente consegue explicar, é a região que apresenta a maior floresta do nosso país, né? Então, realmente, se nós tivéssemos um grau de urbanização tão elevado quanto nós temos aqui no Sudeste, a floresta já não existiria mais. Existiríamos alguns redutos de floresta amazônica. Então, é interessante que se tenha ainda essa baixa urbanização na região para a preservação da própria floresta do nosso país, tá certo? Há alguma dúvida? Não. Galerinha, eu tenho um exercício para passar para vocês. Antes da gente fazer a brincadeira, eu vou pedir que vocês peguem um caderno, que eu vou ditar as questões para vocês fazerem como atividade, tá? Peguem um caderno, coloquem a data de hoje. Eu estou aqui aguardando vocês. Vocês me avisem quando estiverem com tudo pronto. Posso começar? Por mim, pode. Por mim também. Por mim também. Exercícios de fixação. Exercícios de fixação. Questão 1. Cite os estados. Cite os estados que pertencem à região norte. Os estados que pertencem à região norte. 2 linhas, tá? Questão 2. Posso ditar? Pode. Pode. O que é a Amazônia Legal?
Nessa questão 2, vocês podem também deixar 2 linhas. Questão 3, acabei de colocar aí no chat. Oi, O que é o quê? o que é a Amazônia Legal? E na questão 3, cite os países que pertencem à Amazônia Internacional. Questão 4. Deixa 2 linhas também, tia? De novo? Na Amazônia Internacional, uma linha dá. Número 3, uma linha Então, dá. Questão 4. Explique como o clima influencia aí no chat para vocês. Explique como o clima influencia na vegetação da região norte. Aí, no número 4, vocês podem deixar 3 linhas, tá? Quantas linhas? 3. Tá. Obrigado. A questão 5. Informe as principais características do clima predominante na região norte. A questão 5, 2 linhas dá para responder. Podemos continuar, 7-1? Pode, tia. podemos. Pode. Beleza. Questão 6. Como a vegetação da floresta amazônica é dividida? Uma linha para o número 6. Questão 7. Caracterize. 2 pontos. Letra A, mata de terra firme.
Para cada letra, vocês podem deixar 2 linhas. Letra B, mata de várzea. Vocês lembram disso, gente? E Lembro, letra tia. C... Lembro. Ah, Lembro. então tá. Não, então tá bom. Então vão lembrar na hora do jogo, então tá beleza. Tudo certo. Então, letra C, mata de igapó. Para cada letra, 2 linhas. Vai ter jogo de novo hoje, tia? Vamos fazer. Tá bom. O último jogo que eu fiz saiu sozinho. É a Não internet. consegui. Aí, a internet fica oscilando muito, José. Aí não funciona. Trava, você sai e já era. Aí você não consegue mais entrar naquele jogo. Aham. E foi totalmente do nada. A internet nem deu uma caidinha antes, ela parou. Parou totalmente. Aí acabou que eu Brincadeira, não consegui né? terminar. Aham. Ó, questão 8. Cite algumas atividades econômicas que ameaçam a floresta amazônica. Questão 8. 2 linhas, dá para responder tranquilamente. Podemos continuar? Sim, tia. Questão 9. Podemos, tia? Por que o governo brasileiro criou a Sudã? Sudã significa Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Deixa quantas linhas, tia? 2 linhas, dá para responder. E questão 10. O que é a Zona Franca de Manaus? O que é a Zona Franca de Manaus? Me avisem quando acabarem de copiar. Acabei, tia. Renan tá juntinho comigo, isso aí. Todo mundo já acabou? Sim. Então, assim, vou fazer agora com vocês o tal joguinho, que também é uma revisão, porque vai cair perguntas sobre esse capítulo aqui. Aí vai ser o seguinte, galera. Nós vamos dividir a sala em 2 grupos, meninas e meninos. Preciso que alguém me ajude anotando aí a pontuação das meninas e dos meninos. Quem é que pode ficar responsável aí por fazer essas anotações para mim? Eu posso, tia. Tá. Então, separa aí meninas e meninos. A cada acerto de pergunta, né? É 1 ponto cada pergunta.
Beleza? Tia, isso é meio justiça, tia. Tem muito mais meninas do que meninos. Ah, eu não sei, eu tô fazendo nas turmas assim, meninas e meninos. Então tá, então Ó, tá. ninguém nunca reclamou disso, Renan. Olha, vamos parando de reclamar, hein? Ó, até hoje ninguém nunca reclamou. Ah, tia! Olha só, aí vai ser da Tia, seguinte só tem maneira. 3 meninos que falam. Você vai ter que falar com os garotos, porque olha só, presta atenção. Eu vou apresentar para vocês a roda dos nomes. Eu coloquei nessa roda todos os nomes de vocês. E aí vamos girar, igual o programa do Silvio Santos, roda, roda, Jequiti. Só que aqui vocês não vão ganhar dinheiro, vocês não vão ganhar produtos Jequiti. Vocês vão ganhar uma pergunta que vocês deverão responder, tá? Aí no nome que cair, se a pessoa estiver na sala, né? A pergunta vai para esta pessoa. Mas eu que sou uma alma caridosa, boazinha, olha só, hein? Se a pessoa não souber... Você nem começou, já tá falando que vai dar ruim, Renan. Não vai dar, não. Ó, se a pessoa não souber responder, a pessoa tem que falar, passo para o meu grupo. Porque aí o grupo vai poder responder a questão. Tá certo? Ah, sei lá, Renan, caiu para Renan. Renan não sabe a pergunta. Passei para o meu grupo. Então, os meninos que irão responder. Ok? Mas, a princípio, é a pessoa que foi sorteado. É aleatório, hein? Eu não tenho como escolher a pessoa, não. Tanto é que eu botei o nome da turma inteira, porque eu não sabia quem estaria presente. Enfim, se cair nenhum nome que a pessoa não estiver, a gente vai rodar de novo. Alguma dúvida? Não tem tempo para responder, não, né, Fabiola? Pelo amor de Deus. Tem, até porque a gente não vai ficar aqui até Tia, eu amanhã. tô A minha nervosa aula tem já, horário para tia. acabar, Senhora. vocês têm aulas Quando Fabiola, você depois. tá me deixando nervosa. Eu? Mas a gente nem começou a responder. Aham, eu Então, sei. vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Eu nem compartilhei nada, nem apresentei a roda. Vocês já estão aqui pensando, já estão preocupados. Eis aqui a nossa roda dos nomes. Cada espacinho desse tem aí o nome de vocês. Vou clicar aqui para rodar e a gente vai começar o jogo. Júlia, você vai fazendo a anotação aí dos pontos, tá? Podemos começar, 71? Quem será o Sim. primeiro? Tia, e se Oi. cair em alguém e a pessoa não sabe responder, o que que acontece? Ela vai passar para o grupo dela a pergunta. Ah, tá, Se tá o bom. grupo não responder, não vai pontuar, vai perder a pontuação. Mas, gente, fiquem tranquilos, são perguntas dos assuntos que nós estamos falando, que eu acabei de explicar. Começou! Vai parar em quem? Ai, meu Deus. Cabral tá aí, gente? Tá, tia. E apareceu o nome de Lucas, nada a ver. Gabriel Cabral. Gabriel, é contigo, hein? Sai que é tua a pergunta. Primeira pergunta do nosso jogo de hoje. Vamos lá. Fácil, hein? Cite 2 atividades econômicas que contribuem para o desmatamento da floresta amazônica. Cite 2 atividades econômicas que contribuem para o desmatamento da floresta amazônica. Não tem tempo todo para responder, não, hein? Cabral? Tem alguém aí? Ixi, eu acho que o Cabral não tá aqui, não. Ué? É qual a pergunta mesmo? Ele tá na Esse sala, só que não Ele responde. tá aí. Cabral? Ele tá na aula. Cabral? É assim que a gente descobre, gente. Tá logado, mas não tá on, né? Cabarão. É. Tá off, tá off. Tá off. Aí que a gente descobre. Deixa eu anotar aqui, ó. Vamos lá, então. Vou rodar de novo, não tem problema.
Rafa estava aí. Gente, eu não sei por que tá saindo. Lucas, o jogo gostou de você, meu amor. Toda hora tá aparecendo o seu nome aqui. Não tem que fazer Aí, isso, não. Lucas. É sinal pra ele responder, tia. Rafa. Cadê Rafa? Responde aí. Tá aí? Ela tá na sala, tia. Acabou de Ela sair. saiu, tia. Ai, gente, para com isso. Se não souber responder, vai passar pro grupo. Ela amarelou, tia. Ah, Não pelo deu amor de Deus. Quase que foi eu, quase que fui eu. Júlia, é você. Caraca, que susto. Quase foi. Ué, por que tá aparecendo meu nome? Não sei, Lucas. É alguma coisa que eu tenho que mudar, mas que agora eu não vou conseguir mudar, porque senão vocês vão ficar vendo aqui. Ó, Júlia, presta atenção aqui. Cite os tipos de vegetações que existem na floresta amazônica. Os tipos de vegetações. Pô, tia. Essa eu Essa é sei, fácil, hein? mas não tá na minha vez. Essa é fácil. Se não souber a resposta, é melhor passar para o grupo das meninas para uma das meninas responder. Cadê? Ela falou disse que ela tá pensando. pensando. É tipo de vegetação, tia? Os tipos de vegetações que existem na floresta amazônica. As vegetações lá são divididas em 3 tipos. Quais são? Vou ter que Júlia, fazer, não é pra pesquisar na internet, não, hein, Júlia? vou ter que fazer contagem regressiva. Vai, Se você não sabe, passa para as meninas. Sabe? Tô digitando. 5, Eu sei. Ela tá 4. digitando, tia. Ela tá o quê? Ela tá digitando. 5, 4, Calma, tia Júlia já toda lerdinha na hora de escrever. Você ainda tá 3. botando pressão. Não era melhor ela falar? 2, 1, acabou. 2. Liga o Aí ela botou aí, microfone, tia. Júlia. Mandou. Não, mas é babado, que é Mata babado de já. terra firme, mata de várzea e mata de igapó. Certo ou errada a resposta? Certo. Certo. Certíssimo. Então, um ponto Tia, mas para as não meninas. vale, Até tia, tem acabado o gente. tempo. Saindo do 0 a 0. Só faltava 1 segundo. Vamos lá. Outra questão. Carol, tá aí? Dá uma olhada para mim. Tá aí, tia. Ela tá aí. Carol, agora é a sua vez, minha amiga. Responda aí, ó. Informe as principais características do clima predominante da região norte. Como que é o clima da região norte? Vai pensando aí, meninas. Se ela não souber, vocês vão responder. Ah, Fábio, eu sei não, passa pro grupo. Já passou para o grupo, hein, meninas? Alguma menina sabe? Clima equatorial quente e chuvoso? Equatorial e tropical. Quente e chuvoso. Muito bem, Ana Bárbara. Ponto para as meninas. Aê. Arthur, tá aí? Não Bolívia. tá, tia. Não? Deixa eu passar Poxa, pra só vem garota. Deixa eu fazer a pergunta, não tá? Deixa eu... Não. Não tem... Deixa eu ver aqui. Tia, essa roleta só cai garota, hein, tia? Tia, essa roleta daí é feminista, tia. A culpa não é minha. Eu coloco pra girar e Caiu em Lucas, Giro. Laís não. Caiu em Lucas. ficou em Laís. Olha lá, o vermelhinho Ó, aqui. a tia programou pra cair só Tá no em meio, cima. tia. Tá no meio. Meia meio. Laís. Meio. Roda de novo. Roda de novo. Roda de novo, tia. Meia Olha, meio. eu só vou fazer Vocês isso são chatos. porque vocês estão aí perdendo. Tá, meninas? Vamos dar essa colher de chá para os meninos, porque Só aqui... cai menina, tia. Ai, eles passam por Você Não tem programou, não tia. tem problema não, a gente ajuda. Isso é masculinicídio, tia.
Aí. Olha isso, Tô quebrou falando, todo dia você programou esse negócio aí pra cair só em menino. Não é isso, é que tem mais nome de menina do que de menino. Eu, hein? Rafaela voltou? Voltou. tia. Ah, que bom, que susto. Pensei que você tivesse saído. Vamos então para a sua pergunta, Rafaela. Cite 2 atividades econômicas que provocam o desmatamento na Amazônia. Muito fácil, muito fácil. Ai, tia, eu não lembro nem que eu Tia, não fiz entendi a assim. pergunta. Cite 2 atividades econômicas Ai, eu só que sei uma. provocam desmatamento na Amazônia. Se você não souber, passe para as suas amigas, hein? Porque tem Eu vou tempo. passar pro grupo. Porque eu prefiro passar pro grupo e responder errado. Atividades econômicas que promovem Queimada de desmatamento. desmatamento? Não, Queimada. acabei de falar. Acabei de Uau. falar do desmatamento. Quais são as atividades econômicas? Já erraram, perderam aí a resposta. Meninos, vocês sabem? Não está valendo ponto, não. Eu já quero saber se vocês sabem. Qual é a pergunta, tia? Isso aí, agropecuária e O setor madeireiro. O setor. seria Nossa, essa resposta. Ponto pra Olha gente, só. tia. ponto pra gente. Desmatamento, Ela não falou é... que não tá valendo ponto. Ah, Vamos lá, então. Eu tinha maldade. José, agora vai cair em você, hein? Gente, o que é isso, gente? Eu tô falando, tia. Eu tô falando. Ele Só não cai tá em aí. sorte dele. Nem da minha. Tia, a gente tá Ah, descobrindo, vamos você fazer programou esse negócio aí, tia. Não, e ela também, nem gente. mais pra aula. Não, você quer menina aqui agora o quinto da sala. Ai, colocar menino, menino não tá na Ainda escola. caiu o Gabriel Maurício que Ah, não tá. gente. Gabriel Passa para outro garoto, Vai tia. colocar menino que não tá na sala. Brincadeira. Gabriel Ribeiro, então, que é o mais perto dali. Ah, esquece, vai. João Pedro. Thiago, tá aí? Boa! Amém, Vai, Thiago, Jesus. salva o Aí. batalhão. Vai, Thiago, representa. Tá, a pergunta é a seguinte. A pergunta é a seguinte. O que significa a sigla Sudão? Eu expliquei isso agora há pouco. Tem essa pergunta no exercício sobre a Sudão e eu falei que significava. O que significa a sigla Sudão? Meninos, vão pensando aí, porque se ele passar a pergunta para vocês, é a chance de vocês. Tia, eu anotei aqui, tia, tá anotado. Ele passou, tia. Ele passou pro grupo. Passou Ele pra passou gente, pro a grupo. gente Eu sabe. anotei. Passou para o grupo? Então vamos lá, meninos, respondam. Vamos lá. Responde, José. Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Desenvolvimento da Amazônia. Isso aí. Aê, Isso aí. ponto para os meninos, acertaram. Boa. Vamos lá, então, agora. Agora eu acho que empatou o jogo, em 1-1. Pedro Vitor tá aí? Pedro Vitor não tá na Agora aula, só vai tia. cair menino. Será? Ah, não é possível, não é possível. Tomara. Pedro, Lucas, Aí Vai, sim. Pedro Lucas. Representa nosso time, Lucas. Você consegue, Pedro Lucas. Pedro, o Oi. que é a Zona Franca de Manaus? O que é a Zona Franca de Manaus? Expliquei também na aula de hoje, hein? É um modelo de desenvolvimento econômico implantado pelo governo brasileiro, objetivando viabilizar uma base econômica na Amazônia Ocidental. Na Amazônia, mas é o que a Zona Franca de Manaus? É alguma coisa específica. São as Foi indústrias. criada para isso, mas é o que? As indústrias. Isso, é um polo industrial. Ali na Zona Franca de Manaus, nós vamos ter aí um conjunto de indústrias para promover o desenvolvimento da região, como ele falou muito bem. Ponto para os meninos. Aí, Pedro, parabéns. Mano. Agora É um mito. Passou, mano. os meninos passaram as meninas, né?
Nasce Pedro. Agora vai cair numa menina, hein? E não. Ele não tá na aula. Foi no meio. Ó, Foi no meio de novo. Foi no meio. não, a setinha tá aqui, ó, no azul. Não, não é nada disso, não. Foi no meio. Não, tá no meio. Sim, foi, tá. Roubou, Tá mano. no meio. Tá no azul. Diana tá na aula? Nada Tá no disso, azul, tia. sim. Diana não. Beleza, Diana. Mas tá Aí azul. é a tua pergunta. Presta bastante atenção. Estado da região norte, que surgiu no ano de 92 e foi desmembrado do estado de Goiás. Qual estado que nós estamos falando? Passo. Qual pergunta? Chegou a pergunta. Meu Deus. Estado da região norte que surgiu em 92 e que foi desmembrado do estado de Goiás. Ai, meu Deus! Que estado é esse? Falamos disso na semana passada, hein? Ela passou a pergunta? Amapá? Sim, tia, eu passei a pergunta. Então, vamos embora, meninas. Não sabem? Eu disse, não sei se Calma, tia, acertei. eu tô pensando. 5. Julie falou. Amapá, tia. Oi? Amapá. Não, as meninas não marcaram. Meninos, vocês sabem qual é o Eu já vi no chat antes dela falar, tia. Tocantins, tia. É Tocantins. Tocantins? O estado de Ah, não, Júlia tinha colocado no chat, que eu vi ali. Tinha colocado no chat. Ela colocou antes no Quem chat. colocou no chat? Garoto Júlia de Paixão sai. colocou no chat, Ela Tocantins. botou real no chat. Mas aí vocês não me avisaram por quê? Porque eu tô nessa tela aqui e eu não tô enxergando. Vocês têm que me Porque eu falar. tô nervosa, tô tentando responder esse caramba, tia. Meninos, Pensando, né? meninos, Garoto. elas responderam antes da outra falar Amapá, não foi isso? Mas ninguém avisou, tia. Mas ninguém avisou. Não, mas aí elas Mas estava no chat, a garota foi lá e respondeu. corretos. Então elas marcaram também, porque elas colocaram lá no chat, né? Antes da menina falar Amapá. Agora, e gente, 10h21, Claudete vai entrar aqui para a aula dela. Claudete já entrou? A situação fica meio complicada. Tia, ó, tia, Ó, não vai é dar a o última, ponto. é a última pergunta para desempatar o jogo. Tá empatado, não tá, Júlia? Valeu sim, para de caô, Renan. Tá, tia, 2-2. E essa seta daí tá roubada também. Empatar, hein? Vamos lá, rapidinho, que eu tenho que sair daqui. João Gabriel tá aí? Ufa, pensei que ia cair. Ah, cara, só vem moleque que não tá na sala, meu Deus do céu. Ah, eu não tava preparada pra ser não, tia. Bom que foi ele. Tacando uma praga aqui pra não vir garoto. Aí, ó, Brandão. Aí Aí, sim. tia, tá aí. Ele tá aí? Aí, Brandão. Brandão, é a tua chance de ganhar. Oi, de Gabriel. para os meninos. Me explica o que é a biopirataria. O que é a Brandão, essa é fácil. biopirataria? Última pergunta, é tudo ou nada? O que é a biopirataria? Poxa, agora só tá caindo nos meninos. Cara, que saco. Gente, a culpa não é minha, tá? O negócio é automático, hein? Tia, eu sei a resposta. Eu também. Gabriel, ele precisa passar a pergunta. Gabriel? Vamos lá? Vamos fazer contagem regressiva. Você tem que passar para as pessoas, então. Grupo, Gabriel. Tá, Vai, faz- Posso falar, tia? José Augusto pode falar? Eu posso falar, tia? É o Pode. tráfico de animais na... É Ah, o tráfico de animais. Droga. só de animais? É o tráfico Ah, de das animais plantas também. na natureza. É. Muito bem! Ponto para os meninos. Então, os meninos no jogo de hoje, meninas. Não deu certo, né? Até roubando vocês. Ai, vocês meninos são muito emocionados.
Galera, agora a Claudete. Fiquem com Deus, façam o exercício do caderno para a semana que vem. Beijo, Claudete, tá bonita, hein? Beijo, Fabiola. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Vou sair daqui. Claudete, seu microfone estava desligado, eu não te ouvi. É por causa da apresentação dos trabalhos do folclore. Que lindo, amei. Beijos, tchau. Beijo. E aí, pessoal? Bom dia, Claudete. E aí, tia, bom dia. Vamos ver agora se o pessoal está animado para apresentar